Olá amigos, a paz do Senhor seja com todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Tarso Brandão. Se você ainda não for inscrito, eu peço que você faça a sua inscrição. Basta clicar no botão inscrever-se e você já estará inscrito. Peço também que você deixe seu like, seu comentário e que compartilhe esta mensagem com outras pessoas através das suas redes sociais. Lembrando sempre, eu sou apenas um publicano pecador que precisa tanto de Deus como qualquer pessoa que esteja a assistir esse vídeo. Bom, dando continuidade, essa sequência de vídeos falando sobre a voz de Deus, a voz profética, o Espírito Santo trouxe mais uma palavra a esse assunto. Só que de uma maneira mais sucinta. Porque sempre quando Deus fala, Ele espera que o homem obedeça. Por mais que seja algo contraditório contra aquilo que nós esperamos, aquilo que nós imaginamos. Deus, Ele sempre tem algo para nos acrescentar. E às vezes, por conta da rotina, por conta da nossa ansiedade de querer ver as coisas acontecerem, acabamos pulando etapas. Foi o que aconteceu com o rei Saul. Deus mandou que ele fizesse algo e esperasse, através do seu profeta. Mas ele acabou se antecipando e perdeu a autoridade, perdeu o seu reinado. Olha o que está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 13, versículo a partir do número 8. Vai dizer assim, E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul saiu-lhe ao encontro para o saudar. Ou seja, naquele mesmo dia, Samuel estava chegando com a resposta de Deus. Mas Saul estava tão ansioso, Saul estava tão nervoso, porque ele viu ali os filisteus, tendo cercado, bem dizer, a Israel, com mais de 30 mil carros, mais milhares de cavaleiros, ele ficou desesperado. Só que um tempo antes, Deus tinha dado vitória para Israel ao vencer os amonitas. E por que Deus não daria vitória contra os filisteus? Saul estava preocupado. Ou seja, a preocupação nada mais é do que você se antecipar, se ocupar de algo que ainda não aconteceu. E foi por causa disso que Saul saiu do propósito. Versículo 10. E sucedeu que acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou e Saul saiu-lhe ao encontro para o saudar. Então disse Samuel, que fizeste? Disse Saul, porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não via nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimais. Eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e violentei-me e ofereci o holocausto. Quer dizer, não era ofício de Saul oferecer o holocausto. E é engraçado, interessante, é que ele mesmo vai reconhecer isso. Ele vai dizer, violentei-me. Em algumas traduções vai dizer, me precipitei. Eu acabei fazendo algo que não era para fazer. E olha o que o versículo 11 vai falar, repetindo aqui, porquanto via que o povo se espalhava de mim. Saul estava preocupado, não com o povo, estava preocupado em perder o seu reinado. Porque não existe um reinado sem povo. Então, quando o povo viu que Israel estava sendo cercado, eles começaram a se esconder nas cavernas. Se você ler o versículo 12, versículo 13, desde o início você vai entender. Então, Saul estava preocupado de perder aquela adoração. Porque quando o povo de Deus venceu os amonitas, a palavra vai dizer que o povo ficou em grande festa, começou a saudar, começou a reverenciar Saul. Então, quando ele vê o povo fugindo, então ele ficou com medo de perder aquela aclamação. Voltando aqui, versículo 13. Então disse Samuel a Saul, obraste neciamente, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino para sempre sobre Israel. Você sabe que o reinado, a monarquia, ela é passada de pai para filho, sempre, ou na maioria das vezes, o primeiro filho do sexo masculino, ele herda o trono.
E é assim todas as monarquias, né? Então, quando Deus está falando aqui que não vai mais confirmar o reinado, quer dizer, aquela linhagem que começou em Saul vai terminar em Saul. A linhagem, né, real, que seguiria por séculos na linhagem de Saul, agora está terminando no próprio Saul, porque ele ousou desobedecer à voz do profeta, do homem de Deus. E é justamente isso que eu quero falar, que às vezes a gente acaba se precipitando com as nossas expectativas, né? Saul viu aquela confusão, aquele movimento contrário do inimigo, então ele começou a ficar ansioso, começou a ficar nervoso, se ocupando. Os filisteus ainda nem tinham invadido. Eles tinham cercado, mas ainda não tinham invadido. E mesmo se tivessem invadido, ele não creu que Deus poderia livrá-los. Então o que ele fez? Ele tomou um lugar que não era dele. Ele começou a fazer um ofício que não lhe pertencia a fazer. Então, Deus, ele nunca vai responder às nossas expectativas se elas são geradas na ansiedade, na preocupação. Por isso que Deus fala, né? Não fiqueis preocupados, não fiqueis ociosos por coisa alguma. Viva cada dia o seu mal. Se você está passando por uma situação no dia de hoje, viva o dia de hoje. Deixe que o amanhã Deus vai cuidar. Então se preocupe com o que você está vivenciando hoje. Talvez você esteja perdendo coisas que Deus está fazendo hoje na sua vida porque você está preocupado com o dia de amanhã, com o dia de semana que vem, com o próximo pagamento, se vão mandar você embora no final do mês. Calma. Deus, ele está no controle de tudo. Então não se precipite. Olha a diferença de Saul para Moisés. Olha o que diz no livro do Êxodo 24, versículo de número 1. Deus vai chamar Moisés para o monte. E quando Deus chama alguém para o monte é porque Deus quer falar conosco. Versículo de número 1, de Êxodo 24. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu, Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e inclinai-vos de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo subam com ele. Então Deus tinha uma palavra para Moisés: olha, vocês vão para chegar perto do monte, mas somente Moisés vai subir, porque eu tenho algo para fazer, eu tenho algo para falar. Por que Deus estava chamando Moisés no monte? Para ele ficar lá um tempo? Para ele ficar ficar sossegado, ficar longe daquele povo que estava sempre reclamando? Não, Deus queria falar algo para Moisés. Mas olha o interessante, olha o que diz aqui o versículo de número 15. E subindo Moisés ao monte, uma nuvem cobriu o monte. Ou seja, estava cobrindo ali, estava fazendo algo que não poderia ser visto pelos outros. Então estava tendo um momento de intimidade. Versículo 16. E habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai. E a nuvem cobriu por 6 dias. Ou seja, não é que Deus mandou Moisés subir ao monte e deixou ele esperando lá. Deus já estava lá. Deus cobriu o monte Sinai com a sua nuvem. E o interessante é que ele cobriu por 6 dias. E durante 6 dias Deus não falou. Deus não conversou. Deus não se manifestou além de cobrir a glória, com a sua glória, o monte Sinai. E ao 7º dia chamou a Moisés no meio da nuvem. Ou seja, Deus estava falando para Moisés até no silêncio. Porque se nós queremos ouvir a voz de Deus, nós primeiro precisamos acalmar o nosso coração. Acalmar a nossa ansiedade. Tirar de nós o estresse. Acalmar o nosso espírito. Porque se Deus fala no momento de estresse, você tende a ouvir não com o propósito de Deus, mas com a sua expectativas que é gerada na ansiedade. E aí, onde é que muitos líderes, muitos profetas, muitos pastores, muitos irmãos e irmãs acabam metendo os pés pelas mãos. Porque Deus está falando, mas por conta das suas ansiedades, por conta das suas expectativas geradas por causa de um problema, de uma circunstância, eles acabam dando uma resposta negativa ao propósito de Deus. É aí onde eles ferem pessoas,
É aí onde eles acabam atrapalhando o agir de Deus e postergando aquilo que Deus tem para fazer. Você entende isso? Então, Deus, ele só fala coisas profundas a quem está disposto a gastar tempo com ele. Você vê, Deus mandou Moisés subir ao monte, mas ele deixou Moisés lá no stand-by durante 6 dias. E tem gente reclamando que Deus não fala com ela porque ela orou 1 hora, porque ela orou 10 minutos, porque ela buscou o Espírito Santo durante 10, 15 minutos. E ela reclama, ela fica chateada porque Deus não batizou, porque Deus não renovou, porque Deus não fez ela falar em línguas, porque Deus não deu o dom de profecias, o dom de falar em línguas, o dom de interpretar, alguma manifestação do Espírito não veio sobre ela. E ela já fica chateada, já fica frustrada. Moisés ficou 6 dias ali, só na glória. Porque muito mais do que as manifestações, os benefícios de se estar na glória de Deus, mais importante é estar na presença de Deus. Mais importante é entrar na glória, é estar naquele momento ali, de sublime adoração, de sublime conexão com o Senhor. Então Deus não fala coisas profundas a quem vive no raso, a quem acha que faz um jejum de 1, 2, 3, 4, 24 horas e acha que ele já está santo o suficiente para Deus falar. Não, amados. Deus só fala quando você acalma o teu coração. Deus só vai falar coisas profundas ao seu coração quando ele está disposto a ouvir. Quando ele está não demilitando tempos, 7 semanas, 7 dias, 70 dias. Vou ficar 7 dias no monte direto, que Deus vai falar comigo. Não delimite dias para que o Senhor fale. Ele só vai falar com você quando você tiver o teu coração em paz. Você entende isso? Então não delimite tempo na presença dele. Também não confunda serviço com relacionamento. O que você faz para Deus não delimita o seu relacionamento com ele. Lembra do exemplo lá de Maria e Marta? Vamos ler Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo de número 38. Vai dizer assim, E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha essa uma irmã chamada Maria, o qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, aquela que abriu a porta para Jesus entrar, porém andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe só para servir? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, você está ansiosa e está afadigada com muitas coisas. Ou seja, você está até me servindo, Marta. Você está até trabalhando para mim. Mas você só está trabalhando, você está no automático. Mais do que me servir, você precisa me ouvir, Marta. Mais do que me servir, do que trabalhar na minha obra, Marta, você precisa sentar para ouvir o que eu estou falando. Porque senão, Marta, você acaba entrando no automático. É aí que você vai se estressar. É aí que você vai se afadigar. É aí que você vai entrar num lugar onde todo mundo é contra você, Marta. Por que Maria incomodou tanto a Marta? Só por estar ali sentada, ouvindo o Senhor falar. Porque quem está estressado, quem está ansioso, quem está afadigado, não entende, não compreende aquele que está tranquilo. Porque por estar ali aos pés do Senhor. Você está tão acostumado a trabalhar, tão acostumado a servir, que você está servindo a Deus sem ter comunhão com Ele. Você só está trabalhando, você só está servindo, você só está dando resultado. E resultado não quer dizer que você está fazendo a vontade de Deus. Porque o que tem de pessoas trabalhando para Deus, dando resultados para Deus, expulsando demônios, curando, libertando, fazendo grandes pregações, e naquele grande dia vai ouvir: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não conheço você, eu não tenho compromisso com você, eu não tenho relacionamento com você. Você só está puramente funcionando, você não está obrando da maneira como eu desejo que você faça. Porque quando você faz a obra sem Deus, você não está fazendo para Deus, você está fazendo para você mesmo. Você está fazendo para ser consagrado. Você está trabalhando para receber recompensa de homens. Você está trabalhando para receber os benefícios. Você está trabalhando para ter uma recompensa. Você não está trabalhando por amor. Porque quem trabalha por amor, primeiro senta para ouvir o que Deus quer que você faça.
Você entende isso? Então não entre no automático. Deixa que Deus fale ao teu coração aquilo que você precisa fazer. Você entende isso? Pare de querer tirar a resposta de Deus. Não, Jacó brigou com Deus, brigou com o anjo de Deus, até o anjo abençoar, mas pois é, ele ficou manco por causa disso. Jacó tinha esse péssimo hábito de querer antecipar as coisas. Foi assim, tentando roubar a bênção que já era dele, porque seu irmão já tinha vendido a bênção para ele, e mesmo assim ele tentou ajudar as coisas a darem certo. Tem gente que está se precipitando para conquistar coisas que já é dela. Por isso que você vê pessoas brigando por cargos dentro da igreja. Por isso que você vê pessoas brigando por departamentos. Por isso que você vê pessoas brigando por lugares que foi Deus que colocou. E quando Deus fala, ó, agora você não vai estar mais nesse lugar, você vai para esse, porque eu preciso fazer esse aqui, preciso colocar outra pessoa, eu preciso que a obra flua. E aquela pessoa começa a brigar com todo mundo porque foi tirado do lugar que ela achava que era dela. Mas Deus está dizendo, eis que faço nova todas as coisas. Você entende isso? E você não está entendendo porque você só está trabalhando, você só está funcionando, você não está sentando para ouvir o que Deus está falando. Deus tem sempre algo novo para nos revelar. É por isso que nós precisamos, todos os dias, colocar a nossa mente, o nosso espírito, para ouvir o que o Espírito diz à sua igreja. Tem gente que está tão preocupado, se o culto vai ser avivado, que está se esquecendo de se avivar a si mesmo. E quando eu falo se avivar a si mesmo, eu estou dizendo que não está sentando para ouvir o que Deus está falando para ela. Você entende isso? Então, quem vive só para o ofício, vai viver cansado, vai viver sobrecarregado, tudo para ela vai ofender, tudo vai irritar, a pessoa vai se vitimizar, ela vai se sentir abandonada, injustiçada. Por quê? Porque ela só está funcionando, ela só está trabalhando, ela não está tendo um momento de ouvir, ela só está funcionando, ela está meramente querendo dar resultados, para dizer, olha o que eu fiz, nunca mais eu parei, sempre estou trabalhando, olha como eu trabalho, olha a minha obra. Está sempre querendo justificar a falta de intimidade que ela tem com Deus. Ela quer trocar, ela quer barganhar o serviço para mesclar, para esconder a sua falta de intimidade. Porque na intimidade, você não fala os teus louros, você não apresenta os louros do seu trabalho. Na intimidade, você é levado, não por obrigação, mas por causa do amor dele que nos constrange a se arrepender de algo. E é por isso que muitas pessoas fogem desse lugar. Fogem desse lugar de intimidade. Porque a intimidade com Deus, a presença de Deus nos leva a lugares de arrependimento. E a pessoa nem sempre quer se arrepender. Nem sempre essa pessoa quer liberar perdão. Nem sempre essa pessoa quer liberar amor. Nem sempre essa pessoa está disposta a se humilhar, a apresentar a outra face, a descer do pedestal, a ver aquela pessoa que está abaixo delas querer se levantar contra elas, humilhar ela, ou aquela pessoa que está acima também, ela não está disposta a se humilhar. Então ela foge desse lugar. Aí ela tenta recompensar com serviço, com trabalho. E Deus está falando, eu quero misericórdia, muito mais do que sacrifícios. Eu quero que você se doe, mas não só com sacrifício. Porque para Deus a gente faz sacrifício, mas para o Pai a gente honra, a gente se entrega, a gente simplesmente quer estar junto. Você entende isso? Então, essa pessoa que está afadigada, que está cansada, que está oprimida, que está simplesmente vivendo para o serviço e está se esquecendo de sentar para ouvir, essa pessoa ela vai viver ofendida. E o ofendido não tem tempo para amar. Porque com a ofensa que foi feita para ele, ocupa tempo, ocupa o coração dele. Porque ele está ferido, então ele está sangrando. E quem está sangrando não tem tempo para curar quem também está sangrando. Aquela pessoa que foi levantada para curar, se ela se ofende, ela não tem tempo para amar. E se ela não tem tempo para amar, ela não tem tempo para cuidar. Porque ela está se ocupando demais, cuidando da sua
própria ferida, mas não com arrependimento. Mas servindo, eu vou trabalhar para Deus porque Deus vai me curar. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não existe esse negócio de barganhar com Deus. A única coisa que vai te levar a um lugar da presença, de cura, que vai te curar, que vai te libertar, que vai te sarar, é na intimidade. Mas na intimidade você precisa reconhecer os seus limites, reconhecer os seus defeitos, reconhecer os seus erros, a sua soberba. Você entende isso? Da mesma forma, aquela pessoa que está sempre irritada, ela nunca vai compreender. Ela não tem tempo para cuidar daquela pessoa que está dando trabalho para ela. Sabe? Quando a pessoa tem um cargo de liderança, ou quando a pessoa é pai, é mãe, quando uma pessoa que ela está ministrando, ela está evangelizando, se essa pessoa vive irritada, ela não vai compreender quando uma pessoa cair, quando uma pessoa cometer um erro, quando aquela pessoa não dá aquela resposta que ela esperava. Então, o que ela faz? Ela acaba ferindo mais ainda a pessoa, porque ela não tem a paciência. Porque o irritado, ele não tem paciência. Você entende isso? Da mesma forma, essa pessoa que está sempre no automático, ela começa a ficar vitimista. Ela começa a achar que está todo mundo contra ela, que ninguém ajuda ela, que ela está sozinha, né? E essa pessoa que vive se vitimizando é uma pessoa que não sabe usar de misericórdia. Ela não sabe, ela não usufruiu de misericórdia, então ela não pode dar aquilo que ela não tem, porque ela vive se vitimizando. Ela vive, para ela, o mundo inteiro é contra ela. Ela está sempre na defensiva. E é uma pessoa que está na defensiva, ela não pode usar de misericórdia, porque usar de misericórdia é simplesmente se abrir, se entregar. E como aquela pessoa está se vitimizando por conta do sobrecarregado, da sobrecarga, por conta das injustiças que ela acha que está tendo, então ela não consegue se entregar, ela não consegue usar de misericórdia. Essa pessoa também, ela se sente abandonada, ela acha que está sozinha, que ninguém ajuda ela, que o pastor não liga, que o obreiro, que também da mesma forma o pastor, que o obreiro não ajuda, ou se você é um membro, que o meu irmão não me ajuda, que o pastor não me ajuda, que os obreiros não me ajudam. Ela está sempre assim, sentindo assim, abandonada. E o abandonado não tem tempo para visitar, porque ele se sente abandonado. Então, quem é abandonado não entende a importância, né, de visitar, por exemplo, o abandonado, porque ele está sempre sofrendo por causa do abandono. Ele se sente vazio. Por isso que ele não tem tempo para visitar. Ele pensa, ninguém me visita, por que eu vou visitar? Você entende isso? Ninguém intercede por mim, por que eu vou interceder? Ninguém me dá uma palavra, por que eu vou dar uma palavra para alguém? Você entende isso? E da mesma forma também essa pessoa se sente injustiçada. Porque quando ela recebe uma repreensão, por conta de tudo isso que acontece, quando Deus dá uma exortação, quando Deus usa um homem de Deus, uma mulher de Deus, para falar com ela, como o próprio Deus fala, ela se acha injustiçada. Senhor, que injustiça. Eu trabalho tanto, eu faço tanto para a sua obra, eu faço tantas campanhas, eu faço tantas ofertas com propósito, oferta alçada, eu sou dizimista. Por que isso está me acontecendo? Ela se sente injustiçada. E quem se sente injustiçada não conhece e não pode operar a justiça. Você entende isso? Então você precisa entender que esse momento com Deus é importante. Porque Deus, a intimidade com Deus, vai te revelar tudo isso. Mas para você entrar nesse lugar, primeiro você tem que desacelerar seu coração e controlar as suas emoções. Você entende isso? Já estou encerrando essa mensagem, mas abra comigo, por favor, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 1 ao 9. Olha o que ele vai dizer aqui, Pedro falando: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunhas das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Ou seja, não é só você que passa luta. Quem está falando aqui é Pedro. Pedro também passou luta, né? Juntamente com os presbíteros, com o presbitério da igreja, né? Que é a liderança. Versículo 2: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós,
tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Ou seja, não por força, não é com a tua força que você vai fazer o que Deus quer para a sua vida. O que Deus quer fazer através da sua vida, melhor dizendo. Então não adianta você querer ir no automático, não é por força, é voluntariamente. Ou seja, quando eu faço a obra de Deus, ou melhor, quando eu participo da obra que Deus faz, eu vou voluntariamente. Por quê? Porque eu estou me voluntariando para uma grande obra que Deus está fazendo. Eu não estou indo para validar a minha intimidade com Deus. Eu estou indo porque aquilo que Deus está falando é de meu interesse. Porque eu sei que Deus está fazendo, eu sei qual é o propósito de Deus. Porque Deus, ele revela os seus segredos àqueles que o temem, àqueles que o buscam. Né? Nem por torpe ganância, não esperando receber algo do Senhor em troca, como muitos ensinam. Ah, se você trabalhar para Deus, Deus vai trabalhar para você. É verdade, de uma certa forma sim. Mas se você faz só porque Deus vai te recompensar, você já está invalidando isso. Porque você está fazendo por torpe ganância. Né? Mas de ânimo pronto. Você não pode querer fazer as coisas para Deus se você não está com o ânimo pronto. Se você é uma pessoa de duplo ânimo. Se uma semana você está, glória a Deus, aleluia, vamos lá, isso aí. Conta comigo, pastor, conta comigo, meu líder, conta comigo, meu irmão, conta comigo, minha irmã. E na outra semana, já fiz semana passada, se vira aí. Eu sei que se vira. Não, ânimo pronto. Ânimo pronto. Você não pode ser uma pessoa de duplo ânimo. Você não pode querer fazer as coisas com base nas suas emoções. Você tem que controlar as suas emoções. Você entende isso? Nem tendo como domínio sobre a herança de Deus. Deus não chamou ninguém para dominar sobre outra pessoa. Quando Deus disse para Adão, domine sobre os peixes, sobre as aves, ele não disse, domine sobre Eva. Ele também, muito menos, ele disse para Eva dominar Adão. Ele disse para os dois, vocês são uma só carne. Ou seja, Deus não deu autoridade nenhuma para ninguém dominar sobre outro. O líder não tem domínio sobre o seu liderado. O pastor não tem domínio sobre as suas ovelhas. Nenhum homem nasceu para ser dominado. Pessoas você não domina, você conduz. Se você é um líder, você tem a obrigação de conduzir, não de dominar. Mas servindo de exemplo ao rebanho. Ou seja, você não pode ser uma pessoa frustrada. Você não pode ser uma pessoa ansiosa. Você não pode ser uma pessoa de duplo ânimo. Porque o rebanho vai se espelhar em você. Por mais que você não perceba, por mais que você não seja líder, por mais que você não seja um obreiro. Sempre vai ter um rebanho que vai olhar as tuas ações. Versículo 4. E quando apareceu o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Né? Aí o versículo 7 vai dizer assim, ó, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Então você não pode fazer as coisas para Deus esperando que Deus vai te recompensar. Deus vai te dar, né? Deus vai te dar aquilo que ele tem para a sua vida, mas no tempo dele. Quando aquilo que ele te dá, ele quer te dar, ele tem a certeza que aquilo que ele te der não vai tomar, né, você dele. Não vai tirar você da vontade dele. Não vai tomar o lugar dele na sua vida. Você entende isso? Versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. As pessoas estão ansiosas por coisas, né, por circunstâncias, mas ele está falando aqui, ó, porque ele tem cuidado de vós. Será que Deus, ele te deu um ministério para você cuidar? Será que ele não está cuidando de você? Será que ele te deu uma igreja, ele não está cuidando de você? Será que ele te deu um departamento, ele não está cuidando de você? Uma família para cuidar, ele não está cuidando de você? Ele te levantou no meio de idólatras, no meio de feiticeiros, e ele não está cuidando de você? Será que Deus colocou você para ficar sozinho mesmo? É isso que você pensa? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Até para o diabo tomar alguém, ele precisa ter uma autorização. Ele não pode pegar quem ele quer. Você entende isso? Ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Todo mundo passa por luta. Todo mundo passa por circunstâncias adversas. Todo mundo tem problemas. Todo mundo tem
coisas para vencer. Todo mundo tem limitações. Não é só você, então, porque você está querendo brigar com Deus, porque Ele tirou você de algo, tirou algo da sua vida, ou não deu aquilo que você espera, por conta da sua ansiedade, porque você acha que essa coisa, essa pessoa, esse ministério, você acha que isso vai te valer. E Deus está falando, a única coisa que vai te saciar, meu filho, minha filha, sou eu. Não é nada do que eu possa te dar ou deixar você fazer para mim. Nada disso vai tomar o meu lugar na sua vida. Versículo, João capítulo 14, versículo de número 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Eu vos fará lembrar de tudo que tenho vos dito. Aqui, nessa versão, está escrito aquele Consolador, mas você sabe que é o Allos Paráclitos. Mas eu entendo que o tradutor colocou essa palavra, Consolador, porque ele estava falando de que Jesus se ausentaria. Jesus estava falando que ele iria se ausentar, mas ele rogaria ao Pai que enviaria o Consolador, o Consolo. Porque eles iriam sentir a ausência de Jesus. Eles iriam sentir a ausência do Mestre. Mas ele está dizendo que ele enviaria, como ele enviou, o Espírito Consolador. Para que você não se sinta sozinho. Para que você não precise viver ansioso. Para que você não precise viver nesse lugar de solidão que você se colocou. Não foi ninguém que te levou, foi você mesmo que se colocou nesse lugar. Porque simplesmente você parou de ouvir. Você parou de sentar para ouvir o que Deus está falando. Você está se ocupando de coisas que Deus não mandou você fazer. Ou mandou você fazer por um tempo e você acabou entrando no automático. Volte para esse lugar. Volte para esse lugar onde você vai ouvir o que Deus tem para falar para você nesses dias. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. E viva o Senhor Jesus.